Segunda Reis, capítulo de número 4, verso de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, para povo de Deus, viu, querido? Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, escravos. Era como acontecia para se pagar a dívida de uma família, onde o marido havia falecido, havia a viúva. Eles sabiam que não tinha como pagar, então eles levavam os filhos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Eu penso que o profeta, representando o Deus vivo, estava perguntando para testar a fé dela. Declara-me então o que tens em casa. Eu penso que ela pensou e disse: tua serva não tem nada em casa. Mas de repente ela pensa numa botija de azeite. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. E o que ele diz aqui no final desse verso é tremendo. Não pede pouco não. Não pede pouco, pede muitos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teu filho, deita azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso algum. Então o azeite, naquele momento, parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai agora, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei de todo o resto. Amém, queridos? A palavra é maravilhosa, a palavra ela mexe com a nossa fé. É um texto muito conhecido, muito ministrado, mas o Espírito Santo de Deus me disse: fale dessa palavra bendita, em nome de Jesus, e é sobre ela que eu quero falar com você. Amém, amados? Vamos fechar os nossos olhos. Peça ao Espírito Santo que fale com você. Papai, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua presença. Que esse ambiente se torne um ambiente ainda mais digno de honrar o Senhor, de estabelecer, papai, aquilo que o Senhor é merecedor, a nossa adoração e a nossa atenção. Em nome de Jesus, papai, que todos, absolutamente todos, possam estar centrados nessa mensagem. Que aqueles que estão pela internet possam receber essa palavra como uma palavra de vida. Porque pode ser, papai, que famílias no nosso meio, que famílias que estão nos ouvindo, estão atravessando também momentos de crise. E eles vieram aqui para buscar uma orientação tua. Eu de mim mesmo não tenho nada, papai. Mas aquilo que o Senhor me deu, eu vou repartir e dividir a quantos eu puder. Divido essa palavra, divido a paz que o Senhor encheu meu coração, a alegria, a certeza de que algo maravilhoso o Senhor vai fazer. Fale conosco, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome daquele que é Rei e Senhor e está comigo, no nome de Jesus. Todo que crê diga amém e graças a Deus. Querido, preste muita atenção. O que eu vou te dizer, querido, é algo que você deve ouvir com muita atenção e guardar no reservatório que você tem, que a Bíblia chama de coração. O seu coração é um reservatório, onde o Espírito Santo, estou falando de uma maneira clara para você entender, onde o Espírito Santo, todo momento que você precisar colocar em prática, ou trazer à existência o alimento que Ele está te dando, Ele vai buscar dentro de você
A Bíblia diz isso, que o Espírito Santo busca dentro de nós aquilo que nós guardamos. Guardamos através, querido, dos nossos ouvidos, as palavras vivas que Ele tem dito a cada um de nós. Escutar é diferente de ouvir. Muitas pessoas podem escutar, e no mesmo ambiente, eu diria, algumas podem escutar e outras podem ouvir. Que você ouça a voz do Senhor teu Deus. Amém, querido? Há vários textos bíblicos que o espírito de profecia, ele começa dizendo dessa forma: ouvi a voz do Senhor teu Deus. Ouvi aquilo que o Senhor diz às igrejas. Percebe? Isso é mais do que escutar, é um ouvir. Mexe por dentro, estabelece dentro de nós a vontade do Eterno. Amém, querido? Eu diria a você, querido, que o plano de Deus para a tua vida, ouça, é uma vitória completa. Eu quero dizer a você aquilo que Deus mandou te dizer, que o plano dele para a tua vida é uma vitória completa. Diga para o teu irmão: o plano de Deus é uma vitória completa. O plano de Deus para nós é uma vitória completa. Você crê nisso, amado? Uma vitória. O Deus pleno, o Deus de plenitude, tem para nós uma vitória completa. Oportunidades surgirão no meio dessa crise. Ouça o que o Espírito está falando. Oportunidades vão surgir na tua vida no meio dessa crise. Você crê nisso, amado? Essas oportunidades Deus enviou para que com atenção você seja exaltado e o Pai seja glorificado. Amém, querido? O plano de Deus é uma vitória completa. No meio da crise surgirão oportunidades. Você será exaltado, o Pai será glorificado. Você crê nisso? A verdade de Deus, querido, é que Ele sabe extrair de cada um de nós o melhor. O tempo, a maneira, o instrumento, a forma. Eu penso, querido, que Ele sabe exatamente como extrair de nós o melhor. Geralmente, querido, nos momentos em que nós passamos e que no final você começa a discernir que aquele momento, embora tenha sido terrível, foi um momento maravilhoso. Olha que loucura. Está parecendo coisa de crente, não está, querido? Aquela loucura, que coisa terrível, surgiu algo maravilhoso. Eu estou dizendo e anunciando para você: de algo terrível Deus vai fazer algo maravilhoso. Ele é um Deus de mistério. Ele é um Deus, querido, que escreve certo por linhas certas. Alguém diria linha torta, tolice. Está tudo certo na mão dele. Ele é um Deus de caminho reto, diz a palavra de Deus. Não muda o que não precisa ser mudado, viu, querido? Ele já é grande no caminho reto. Ele é maravilhoso. E Ele está extraindo, querido, nesse momento de crise, de dificuldade, de um levante, de um vento que vem, de uma tempestade que a nuvem vai fechando, o céu vai escurecendo, e eis, querido, que se torna um dia negro. Se eu perguntasse aqui, quem gostaria de passar por um dia assim? Eu penso que ninguém gostaria de passar por dias onde o sol se vai e a negritude vem, a escuridão toma conta, a dor. Nenhum de nós. Mas a Bíblia diz que ainda nesses momentos difíceis que todos nós vamos passar, a proteção dEle, a guarda, a paz dEle vai extrair de você algo melhor. Analise sua própria vida.
se não foi em momentos difíceis que você exalou um perfume melhor para esse Deus. Analise você, querido, na sua própria experiência, se não foi no momento de dificuldade que você se achegou mais próximo dele. Eu penso que é por isso que ele permite que no comodismo, muitas vezes nós nos esquecemos da presença dele e de nos achegarmos a ele. Esse lugar estático que às vezes nós ficamos, de comodismo, ele vai nos tirar de lá e vai nos levar para um lugar espaçoso, como diz a palavra. Amém, querido? O texto em que nós lemos, querido, é uma família em crise. Imagina uma família com um problemão. O homem era um profeta, a Bíblia diz. E eu penso que o Espírito Santo deixou isso registrado para que mais uma vez nós possamos perceber. A crise vem também sobre lares de homens e mulheres que são servos genuinamente. A Bíblia não diz de pecado a respeito desse homem, que era um homem desviado. Não, pelo contrário. E o próprio profeta Eliseu, quando a mulher diz, você conhecia, ele era um homem de Deus. E eu penso que há uma concordância aqui. Então, querido, aquilo que às vezes o inimigo, ele soa na sua mente de que você está passando porque você está distante, porque você é pecador, querido, põe na tua mente e no teu coração, o Senhor te ama. O Senhor te ama. E é um pai, querido, que destaca as tuas qualidades, as tuas virtudes. Amém, querido? Ai, pastor, mas eu errei. Querido, então peça perdão, porque ele é fiel e justo para te perdoar, e recomece. Mas o que não dá, querido, é para ficar trazendo para a tua vida. Ah, eu sou um pecador, eu estou distante. Ah, faz tempo que eu não venho, faz tempo que eu não oro. Querido, começa, já que Deus te mostrou onde que está o erro. Ele não ama o pecado, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Todos nós, ele nos ama. Amém, querido? Então o fato, querido, de estar na igreja, de estar servindo ou não servindo, isso não difere se a tempestade vem ou se não vem, se a crise chega ou se não chega. Eu não estou falando também, querido, de decisões erradas que a consequência do pecado traz. Não é disso que eu estou falando. Amém, querido? Você que é maduro na fé, você que já serve a Jesus e entende essa linguagem espiritual, não estou falando de consequência de pecado, estou falando de crise. Estou falando de dia, querido, que nenhum de nós quer viver, mas que certamente vamos viver. E é nesse momento que nós vamos ter que realmente demonstrar aquilo que nós louvamos a Deus hoje, dizendo, eu tenho a tua paz, eu tenho a tua paz, eu tenho a tua paz. Isso faz toda a diferença. Essa casa, o homem era um profeta, servo do Senhor. E a mulher diz, ele partiu. E ele deixou algumas dívidas. Eu não tenho como pagá-las. Eu estou viúva. E se não bastasse, nós não temos nada. Nós somos uma família pobre, muito pobre. Talvez ela pudesse até dizer, o que eu tenho de mais precioso são meus filhos. Porque quem de nós, como pai, como mãe, não diria isso? São preciosos para nós. E ainda o que é mais precioso, o inimigo também quer tirar. E a Bíblia diz, querido, que ela abre o coração e diz para o profeta, os credores querem levar meus filhos e eu não tenho como pagar essa dívida. E se eu não pagar, meu marido já se foi, comida nós não temos, coisas de valor nós não temos, porque se tivesse, ela já teria feito o que o próprio profeta diz para ela no final. Ela não tinha coisas de valor. E eles vão sim levar os meninos. Vão levar aquilo que sobrou de alegria. É interessante que quando ela abre o coração, ela abre para o profeta Eliseu, e ele é o representante de Deus na terra naquele momento. Ele é quem? Representante de Deus na terra. A dispensação, hein, é muito importante que você entenda isso. A dispensação é diferente. Hoje você abre seu coração a Deus de que forma?
na presença do Espírito Santo. É em nome de Jesus que está à direita, à destra dele, e ele intercede por nós. Mas naquele momento, Eliseu era o representante do Espírito de Deus na terra. Então, quando ela abre o coração e ela conta, ela não está contando necessariamente para um homem. Ela sabia, tanto é que ela chama ele de homem de Deus. Ela diga, homem de Deus. É como se ela dissesse, o povo cria dessa forma, representante de Deus aqui na terra. Eu quero falar uma coisa para você. Fica diferente. Não fica, meu querido? Fica diferente a expressão, fica diferente para quem que ela está contando, para quem que ela está abrindo o coração, e principalmente fica muito diferente o ambiente, porque onde Deus está, querido, milagres acontecem. Eu diria para você que Ele está aqui, eu diria para você que Ele está em você, eu diria para você que Ele está na tua casa, porque onde você vai, você é um bendito, e os milagres de Deus também acontecem. Amém, querido? Então abra teu coração. Primeira coisa a fazer num instante de crise é saber para quem que eu vou falar. É muito importante. Para quem que eu vou abrir meu coração, pastor? Para você? Se você tiver confiança, se você crê que eu vou orar por você, interceder de verdade, que eu não vou sair por aí contando, então faça. Mas eu diria, querido, fale primeiro com Ele. Abra teu coração para Ele. Eu não vou rejeitar, querido, você nos procurar. Os pastores estão aqui também disponíveis, sensíveis a isso. É o nosso chamado. Dizer que eu não vou atender? Não posso. Embora haja departamentos, digo isso porque às vezes o irmãozinho me liga, ai pastor, eu preciso tanto. Mas você já passou com o seu pastor? Ele fala, não, eu quero falar com você. Ah, querido, então passa primeiro com ele. E se for muito alguma coisa que ele não possa resolver, eu te atendo. Mas a verdade é, querido, que o Espírito Santo de Deus está sempre ao seu lado. E ele não é como o pastor Ricardo. Às vezes o homem não tem tempo. Ele tem todo o tempo. Ele tem todo o tempo. Abre teu coração para Ele. Ah, mas não vejo, mas Ele existe. Ai, pastor, mas eu não posso tocar. Mas Ele está do teu lado. Estou para te dizer que Ele está dentro de você. A Bíblia diz que nem saiu a palavra ainda, Ele já sabe. Amém, querido? Amado, não fica contando para homens que não podem resolver. E de verdade, vão contar para outros. Dependendo para quem você contar. Você já ouviu aquelas pessoas que dizem, vou contar só para você. Ai, querido, você já é o 10º. Viu? Não pensa que é só você, não. Conte para Deus. A necessidade da mulher, ela chamou o homem de Deus e contou. Qual é a necessidade? Estou viúva, meu marido morreu. Não temos praticamente nada. Nem para comer, nem para pagar as dívidas. Estamos endividados. E vou perder aquilo que eu tenho de maior valor, os meus filhos. Querido, vê se não é uma crise. Vê se não é um momento delicado. Mas o profeta faz uma pergunta que dentro da necessidade dela parece ser uma coisa. Ah, mas por que ele pergunta isso? O que você tem em casa? Alguns impacientes dizem assim para Deus, mas por que está perguntando o que eu tenho em casa, sendo que o meu problema você já sabe? E ele é paciente, ele fala assim, mas o que você tem em casa mesmo? Querido, eu vou te dizer uma coisa, se você olhar com muita atenção, a solução está dentro da tua casa. A maioria, vou te falar, dos milagres que romperam na minha vida, a partir de dentro da minha casa. A maioria dos milagres, aqui, querido, em aconselhamento, romperam dentro da casa. A maioria, 99, quase 9%. Rompe primeiro dentro de casa. Por quê? Rompe na pessoa, porque é milagre, querido, eu entendo que é de dentro para fora. Rompe nela, rompe nos que estão mais próximos, e depois, querido, essa coisa se alastra. É videira. Vai crescendo, vai pedindo socorro e vai crescendo. Amém, querido? Você estava aqui domingo?
A folha vai pedindo socorro, vai se estendendo, um precisando do outro, e na hora que vê, já virou videira. Para a honra, para a glória do Senhor. Eu não sei se você percebeu, querido, mas você está crescendo, viu? Amado, nessa dificuldade, nessa luta, querido, você está crescendo em Deus. Diga para o teu irmão, você está crescendo, querido, em nome de Jesus. Aleluia. O homem de Deus perguntou: o que você tem? O que você tem em casa? A maioria das pessoas vão pensar em bens materiais. O que eu tenho? Você vê, uma vaquinha lá, dá para vender. Eu tenho um carrinho. Mas se eu vender, não vai valer tão pouco. Tem uma panela de pressão da Clock. Olha o que eu fui pensar, querido. Não vale muita coisa, não. Na minha adolescência, meu sonho era encontrar uma panela dessa quando as pessoas mudavam. Que tinha um ferro velho perto de casa, a gente vendia cobre e alumínio. As pessoas mudavam, eu e a turminha que ficava lá com a gente, ficava esperando. A pessoa mudava, a gente já corria na casa. Fazia dinheiro. O que você tem em casa, querido? Será que você tem um dom especial lá? Você pode usar esse dom. Vou parar de falar de coisas materiais para falar de algo que talvez possa estar guardado. Será que você tem um dom, querido? Um conhecimento diferente? Amado, a Bíblia diz que para alguns Deus guardou tesouros, conhecimento que quando revelado muda o mundo. Pergunta para o Salomão o que diferenciava ele dos demais. Conhecimento. Já pensou nisso? Deus era com ele, verdade. E tinha sabedoria que vinha de Deus, verdade. Mas ele pediu. E Deus trouxe, querido, e o homem tudo colocava a mão, bendito. Eu vim para profetizar que Deus vai trazer conhecimento para você. Nessa crise Deus vai trazer conhecimento. Deus vai abrir a tua visão, querida, em nome de Jesus. E você vai entender de coisas que ninguém até então entendeu, em nome de Jesus. E você vai se tornar um homem próspero em Deus. Querido, se crê, recebe. O que você tem em casa? Será que você tem ânimo? Uma panela de ânimo. Oh, que coisa. Um tapoer de ânimo. Querido, no meio de muita gente desanimada, você vai fazer uma enorme diferença. Pergunta para o seu irmão aí, querido. Ele não vai achar ruim não. Você tem um tapoer de ânimo? Ai, pastor Ricardo, eu não acredito que eu vim nesse culto para falar isso. Veja. Querido, você precisa ser alguém animado. Foi do azeite que Deus me levou para isso. Enquanto a mulher ia lá buscar um pouquinho de azeite, que é o que ela tinha. A hora que ela foi, Deus me mostrou. A prateleira estava cheia lá daqueles tapuerzinho, latinha. E estava escrito essas coisas. E eu tenho que falar delas com você. Deus quer usar algo que você já possui. Vou dizer de novo e creia nisso. Deus quer usar algo que você já possui. Procura em você, na tua casa. Não precisa ir longe não. Procura dentro de você ou dentro da tua casa. Deus vai usar algo que você já possui. Deus vai usar algo que você já possui. Deus vai usar algo, filha, que você já possui. Em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, Deus vai usar algo que você já possui. Você já tem. Mas que o Espírito Santo, querido, ele põe a mão e tudo fica diferente. A comida dele tem mais sabor.
que Ele põe a mão. Aliás, Ele está em você, viu? Então vou dizer, para ser mais claro, tudo que você põe a mão vai ter sabor. Amém, querido? Vai ser diferente. Tudo que você fizer vai ser diferente. Ah, mas tem um monte que faz. Ah, a empresa, todas essas aqui fazem. Querido, mas você vai fazer diferente. Você vai fazer diferente. Porque você é diferente. Porque você não é dessa terra. Porque o teu reino, querido, é o reino dos céus. O que você tem em casa? Vai lá e busca. A mulher foi e buscou. Que eu tenho isso aqui, um pouquinho de azeite. Era pouco mesmo, meu querido, senão não estava registrado. Pouco, era pouco. Eu penso que nesse começo não vai ser assim uma revelação grande. Ai, vou ver o que eu tenho em casa, deixa eu ver. Ai, na garagem uma Ferrari. Não sabia que eu tinha. Não vai ser assim, abençoado. Não vai ser. Vou abrir o armário. Se deparar com ouro guardado no armário, não vai ser assim. A coisa vai começar pequena. Mas se você tiver fé, ela estava com fé. E o profeta, querido, ele estava absolutamente com muita fé. A própria fé. Ele diz: sai para pedir vasilhas. E ele já deixa a dica, minha querida. Gostei disso. Não pede pouco, não. Busca vasilhas em toda a tua vizinhança, não pouca. O que isso me ensina? Coloca a expectativa naquilo que você vai começar. Em Deus, começa, querido, com muita expectativa, com certeza de que vai dar certo. Amém, querido? Ai, estou começando, pastor, mas é pouquinho. Vai animado. Começa começando e começa direito, querido. Pisa como alguém que tem certeza. Já deu certo. Você crê, querido? Pede vazias e não poucas. Diga para o teu irmão: não poucas. Não poucas. Querido, coloque expectativa nesse começo. Coloque a expectativa nesse começo. Quer superar a crise, querido, não fica pensando em crise. Já pensa, querido, você está do outro lado dela. Coloque expectativa, abençoado. Ai, estou começando um ministério. Ah, vou lá tocar. Não, querido. Vou louvar o Senhor. Vou me batizar. Ai, pastor, não vejo a hora. Meu coração está batendo. Glória a Deus, senão você já estava no céu. Coloque expectativa em tudo que você vai fazer. Ela foi, buscou vasilhas na vizinhança e trouxe. A orientação do profeta. Agora vai e crie um ambiente de fé, de santidade. Está escrito isso? Dessa forma não, mas é o que ela fez. Entra com os teus filhos, com as vasilhas, que é o instrumento que eu vou encher. Até então ela não sabia. E fecha a porta. Querido, esse ambiente não é para curioso. Eu vou fazer uma experiência, querido. Esse lugar é para aqueles que são da fé. Lugar daqueles que creem. Lugar daqueles que são dependentes. Cria um ambiente de fé. Amém, querido? Fecha a porta e crie um ambiente de fé. Quantos vão estar ali, pastor, junto comigo? Os que são da fé. Quantos vão estar no relógio de oração? Os que são da fé. Eu já anunciei. Vem se tem fé. Quanto vai estar na carreata? Os que têm fé. Cria um círculo de ambiente de homens e mulheres de fé. Querido, eles caminhando pelas ruas de Jaguariúna. Melhor, nos carros, né? Olha, nem caminhando você vai. Aqui, glória de Deus. Vai na carreata. Tocha viva quando Deus olha. Tocha viva quando Deus olha. Fogo puro quando Deus olha. Ele não olha, querido, e vê uma pessoa. Ele vê um fogo passando. O que é aquilo? Os da fé.
Querido, cria um ambiente lá na tua empresa. Vai orar, vai chamar todos, chama os da fé. Aqueles que oram, querido, e o lugar meio que... A Ricamil treme. É que tem a basalto lá na frente, querido. Quando explode lá, treme o prédio inteiro. Mas eu creio que lá, querido, também o Espírito de Deus está lá. O Espírito Santo de Deus está com você, querido. Chama os que são da fé. Não se preocupa nesse primeiro momento se todos da família, querido, tem só você que ora, ou tem só mais um que ora. Chama os da fé, porque os da fé vão mudar a realidade da família inteira. Eu estou falando, querido, de pai, de mãe, de avô, de sobrinho. Eu estou falando de uma geração rendida, convertida àquele que é Rei, Senhor e é conosco. Estou falando de um Deus que muda história. Até no cartório está lá, querido, antes de Cristo, depois de Cristo. Até no cartório, nos documentos está escrito antes de Cristo, depois de Cristo. Tua vida é uma antes, tua vida é outra depois. Você crê nisso? Quem tem expectativa, querido, se dedica, busca resultado, sabe que as coisas vão mudar. A mulher trouxe as vasilhas, entrou com seus filhos, fechou a porta e ali, querida, é dependência total. Que loucura, pastor, fazer isso. Levar um pouco de azeite, aquele monte de vasilha. E se não der certo, nesse ambiente de porta fechada não tem lugar para si. Nesse ambiente de porta fechada não tem lugar para dúvida. Não tem lugar para incredulidade. Nesse lugar de porta fechada, onde o grande eu sou está, só há uma certeza: vitória completa, vitória completa, vitória completa. Se é para Ele, louva mesmo. Amado, e depois que a coisa começar, não tenha pressa, porque enquanto houver vasilhas vazias, azeite não vai faltar. Sabe aquele ambiente de pressa? Ai, traz logo, senão acaba. Traz logo, tá vindo, milagre. Vem. Não precisa. Ô abençoado, faz no manto. Senhor, você está ali extasiada, você abriu o olhinho. Achei. Traz outra. Não precisa muito esforço, não precisa. Ele é a fonte. Ele é Sabaote. Ele luta por nós. Vai no descanso. Diga para o teu irmão, vai no descanso. Sabe aquele ambiente humano de produção? Traz logo, senão acaba. Traz. Não precisa, abençoado. Não precisa. É no manto. Faz de conta que o André é meu filho. Não tem idade para isso, mas traz uma vasilha, André. Enche, meu papai. Está cheia. Traz mais um, filhinho. Ele gostou, querido. O sorriso dele. Está cheio. Querido. Olha o que eu vou usar a expressão aqui. Ele mandou dizer, eu vou falar. Curte o milagre. Diga para o teu irmão, curte esse milagre. Curte essa cura. O cão disse que você ia morrer. Deixa eu abrir aqui o exame. Não está com pressa? No mundo. Ai, deixa eu ver o que eu tenho. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Oh. Não é assim? Agora em Deus, que Ele dá certeza.
Os outros em volta estão desesperados, mas você, transformei a toalhinha agora em exame. Vou abrir. Depois eu abro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Maravilhoso, digno, Senhor, eu te amo. Aí vem o ladrão de alegria do lado e diz: mas se não tiver cura aí, sai para lá, Satanás. Arreda-te daqui. O Senhor disse isso para Pedro. Aí vou abrir, está todo mundo com expectativa. O que será que está escrito? Para aquele que vai abrir, eu já sei. Eu te amo, Senhor. Tu é tudo. Ali você vai. Curado, restaurado, aprovado, porta aberta, juntos. Querido, se prepara para um tempo de milagre. Se prepara para um tempo de milagre. Vou te dizer uma coisa, estou terminando. A fonte do azeite da viúva acabou para ela, mas não acabou para você. Essa fonte é inesgotável. Pastor, quando é que essa fonte ela derrama de novo? Quando você crê a ponto de colocar muita expectativa, de fazer aquilo que te cabe, né, irmão? Porque existem coisas que competem a cada um de nós. Vai atrás das vasilhas, traz, chama seus filhos, fecha a porta, crie um ambiente de santidade nessa casa, crie um ambiente onde Deus deseja estar, crie um ambiente onde o Espírito Santo se faz presente. E aí, querido, ninguém te segura. Aí eu vou para a videira, estou terminando com a videira de domingo. Pede o que quiseres e vos será dado. Você precisa de quê? Pai, eu preciso que enche esses vasos de azeite. Eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso que a porta se feche. Querido, pede o que quiseres e vos será dado. A fonte é inesgotável. Pastor, e o problema da mulher? Terminou. O problema dela terminou. Sabe o que o profeta disse para ela? Vende agora, porque azeite, querido, naquele tempo, hoje já não é barato, mas naquela época valia muito mais. Vende, paga os credores. Ele não disse, deixa todo mundo sem pagar agora. Não, não falou isso não, hein? Paga o carnezinho, pode pagar. Não vou entrar nisso não, mas paga. E vive de todo o resto que eu estou te dando. Que esse é um Deus, querido, de abundância. Quando Ele diz nada vai te faltar, nada vai te faltar. Você crê nisso, amado? Diga nada. Nada vai me faltar. Transforma a tua casa num ambiente, querido, onde você estendeu a mão, já tocou nele. Estendeu a outra, já tocou nele. Esse ambiente
o sobrenatural começa a acontecer. Amém, meu amado? Amém, querido?